Você não acha, Vitor? Por exemplo, a gente vem de episódios recentes de violência nas escolas, né? Eu acho que muitas vezes também a gente tem uma dificuldade desse jovem de interpretar, de dissociar o que rola no game, o que rola num grupo fechado de internet, em que ele quer construir uma imagem distinta, ele quer né, ter uma coisa mais heróica, uma coisa de reconhecimento. Ele tem uma dificuldade de dissociar o que está acontecendo ali com o que está acontecendo no mundo aqui fora, né? Eu tenho 2 pontos disso que você colocou, Jairo, perfeitamente. O primeiro é isso desse heroísmo e dessa dificuldade de dissociar uma coisa da outra. O que é o mundo real e o que é o mundo virtual. A partir do momento que esse adolescente passa a maior parte do tempo dele no mundo virtual e as relações dele são construídas a partir do virtual, o modelo de comunicação também que ele usa, então a forma que ele usa para se comunicar, ele começa a projetar. O que isso tem a ver? Os haters, por exemplo. A gente não foi educado digitalmente. Então, uma pessoa ela tem total capacidade de ir lá, né? Eles vão lá na nossa página e daí faz um comentário, né? Quanta besteira, nunca vi, né? E daí para baixo. E pessoalmente, dificilmente essa pessoa faria isso. Dificilmente uma pessoa vem na sua cara e faz isso. Então, não teve educação digital. E pro adolescente, só que um adulto, ele consegue fazer essa leitura, provavelmente, de que ele, na minha opinião, ele não deveria fazer o que ele faz no mundo digital, né? Mas eles fazem isso. Então, um adulto... Alguns, né? Alguns, Agora, o adolescente, pode ser que ele não tenha essa capacidade. Então, ele está acostumado a xingar. Muitos usam um avatar, então eles também não usam a própria imagem. O que eu acho que existe uma dissociação da própria corporalidade. A relação que o indivíduo tem com o próprio corpo também vai ficando dissociada, porque ele está acostumado a usar sempre imagens, avatares, animes, outros personagens, uma tela preta, enfim, eles usam um monte de coisa. E isso ele começa a produzir. Então, esses episódios trágicos que a gente tem, muitas vezes, de um comportamento agressivo, será que isso também não tem a ver com a forma como eles estão sendo educados digitalmente? É o personagem, né? Você vê, por exemplo, não sei se você viu a série lá, o The Last of Us, né? Sim. Que é um derivado, um spin-off de um game, né? Quer dizer, e assim, ali você tem uma menina de 15 anos, 16 anos, não sei quantos anos ela tem, né? E ela sai dando tiro, matando todo mundo e curtindo aquele barato de matar as pessoas que são infectadas pelo fungo, né? O Cordyceps. Cordyceps. Né? E daí, assim, a hora que eu pego, coloco uma máscara, coloco uma balaclava, coloco uma roupa que lembra militar, um coturno, pego uma arma, eu personifiquei, né, o cara do jogo, do game, do grupo, que pode fazer qualquer coisa, né? Então, assim, bora lá, né? Então, assim, eu acho que tem uma coisa, né, que é muito importante, né, que a gente estava falando de sexualidade, a gente já mudou para comportamento e falando de violência, mas que as coisas se relacionam, Com né? certeza. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante desse cara entender, né? Qual que é a influência que o digital pode estar tendo na vida dele? Qual que é o ponto de corte, né? Como que eu diferencio, né? Como que eu traduzo para a vida fora das telas o que está acontecendo para as telas? Se você fala em vida real e vida virtual para eles olham para você e falam assim, como assim? É a mesma vida para eles, né? Tela é real, né? E aí, assim, você traz eles para cá e você fala assim, escuta, mas tem coisa que você faz ali que você não pode fazer aqui, né? Tem coisa que você não pode fazer nem aqui, nem ali, né? Você tem que entender teus limites, você tem que entender os teus impactos, você tem que entender que o que é crime aqui fora da tela também é crime na tela, né? E se tem coisa que você faz ali, em um jogo, num universo lúdico, que não dá para transferir para cá, né? E esses limites sexuais também. Também. Às vezes quem tá assistindo pode falar assim, mas o que tem a ver? Comportamento, violência e sexualidade. Tudo a ver, porque a partir do momento que eles começam a exercer a sexualidade no mundo virtual, no digital, os problemas de violência sexual também acontecem aí. Uhum. Daí eu falo com lugar de fala disso, que eu trabalho com um ambulatório de atendimento à vítima de violência sexual, crianças e adolescentes. E a gente tem 2 perfis. A gente tem um perfil que ainda é o mais prevalente, que chega no nosso ambulatório, que é daquela história clássica que a gente sabe, que grande parte são familiares, que são os agressores, é um abuso crônico e tudo mais. Mas a gente vê já esse novo perfil, que foram crianças e adolescentes que foram fisgados, né, por esses agressores sexuais que estão no mundo digital. Uhum. E
E daí é aí que a pessoa tem que fazer essa sacada de falar, tem tudo a ver. A gente tá falando de comportamento, educação digital e violência, e a sexualidade está toda envolvida. Porque a prática da sexualidade deles está através disso. Uhum. Então, quando fica um avatar e outro avatar, um mandando foto pro outro, no fundo, você não sabe quem tá do outro lado. Uhum. Né? A quantidade de catfish que a gente tem, que são essas pessoas que fingem ser, a gente tem vários predadores sexuais que estão na internet conseguindo fazer esse tipo de captação. E daí o adolescente marca um encontro, vai no encontro às cegas e descobre que, na verdade, ele estava conversando com um adulto, que às vezes nem é do gênero que ele tinha conversado. É. E uma terceira situação, além dessas duas que você trouxe, assim, jovens, né, que assistem conteúdos eróticos, pornográficos, ou compram conteúdos específicos em OnlyFans e coisas da vida, né, ou entram, né, em grupos de redes sociais, né, mais ocultos, mas que são grupos que claramente está presente uma questão de violência sexual, vão para uma festa de 14, 15 anos de idade, bebem, enchem a cara, porque tem álcool disponível na casa dos pais que saíram para deixar eles à vontade para a festa, e cerca uma menina de 4, né, 5 minutos, cerca uma menina de 15, 16 anos, que tá meio embriagada, sem condições de assumir ou de poder decidir o que ela tá fazendo, e praticam algum tipo de violência sexual, né, contra essa menina, contra esse menino, enfim. Essas coisas acontecem, né? A gente também, imagino que vocês também estejam encontrando isso no ambulatório. Mas também é uma outra modalidade que começa a chamar atenção, né? Quer dizer, o quanto que também essa violência que começa na rede, assim, se eu não entendo isso, né, eu trago ela para fora também, né? E eu faço uma provocação em relação a isso, de quem é essa pessoa que a gente está falando. Porque a gente está aqui num primeiro momento falando de adolescentes. Mas você sabe que tem alguns estudos que propõem que a adolescência atualmente vá provavelmente até os 24 ou 25 anos não completos ali, por conta de que o lobo frontal só termina de se desenvolver mais pra frente, que é o lobo que justamente dá decisão. Então, se você tomou decisões muito equivocadas até os 25, talvez seja também porque você não tem maturidade biológica ainda, física, cerebral, para poder ter tomado aquela decisão. Então, tem alguns estudiosos que defendem que a gente deveria ter estendido, né, não só mais até os 19, os 20 não completos, como a OMS diz, deveria estender isso. E quando a gente estende isso, então, tudo isso que a gente conversou até agora entra no mundo universitário. Porque se a gente tem esse jovem dos seus 20 e poucos anos, antes dos 25, antes dos 30, que a gente percebe cada vez mais essa imaturidade do desenvolvimento, a gente tem o fenômeno da adolescência estendida, né? Principalmente as meninas têm menstruado cada vez mais cedo, e aí todo mundo amadurece cada vez mais tarde. Esses mesmos fenômenos que a gente está descrevendo aqui, eles vão acontecer no mundo universitário, e aí se a gente for falar da presença de álcool e drogas, uma mudança expressiva do que existe na adolescência, para a maior parte, independente do nível social, e do que você encontra no mundo universitário. Uhum. E aí a gente tem um problema que só se estende, né? Sem dúvida. Isso acontece de fato, né? E além dessa imaturidade, vamos chamar assim, biológica, eu acho que existe uma imaturidade, às vezes, emocional mesmo, condicionada à dependência que esses jovens têm da família, né? No Brasil, diferente de outros países, e aí com a situação econômica, eu acho que isso ficou ainda mais comum, não é de todo incomum, né? Que o jovem saia de casa, assim, né? Terminou a faculdade, continua em casa, começou a trabalhar, continua em casa, né? Ou vai estudar e o pai continua bancando, porque hoje em dia, para você se bancar na cidade onde você faz faculdade, às vezes. Pois é. Então, assim, ele acaba tendo uma dependência muito maior da estrutura dos pais. Isso acho que dificulta, de alguma forma, esse amadurecimento psíquico também, além das questões biológicas. E aí ele é um adolescente, né, com mais liberdade, vamos chamar assim, né? Porque ele tem mais dinheiro, ele tem mais autonomia, ele pode beber, ele pode consumir drogas. Recentemente eu fui fazer uma pós fora do país, e parte das nossas aulas eram com as pessoas que estavam na graduação, né, de alguns cursos lá da universidade, né? No caso foi na Inglaterra. E eu lembro que a gente teve uma semana de aquecimento, né? Em que você interage com as outras pessoas, tem uma série de eventos, palestras e tal. E a primeira, assim, tipo, acho que na primeira hora dessa semana de aquecimento foi isso, assim, beber é igual a não consentir, né? Então, assim,
E a faculdade ia ser absolutamente, a universidade ia ser absolutamente intolerante com qualquer episódio de violência sexual ou não, condicionada por consumo de bebida, ou enfim, qualquer coisa que acontecesse enquanto os alunos estavam lá dentro. Era igual a expulsão. Né? Então isso era muito claro. Assim. Eu tô falando das maiores universidades do mundo que deixou isso muito claro ali. Né? No dia zero de aula. Então, assim, e é um conceito que a gente não vê muito aqui no Brasil, né? E mesmo as semanas de recepção aos calouros hoje, que volta e meia a gente tem, né, uma notícia de um assunto, né, de violência sexual ou de violência física e tal, em que, em geral, está presente a questão do consumo de álcool, né? Então, é um assunto que é muito importante da gente falar também, né? E isso que você disse é absolutamente verdadeiro. Tudo isso que a gente falou aqui hoje, que a gente está falando aqui, que a gente está falando para adolescente, acho que vale para esse universitário, né? Vamos chamar assim de adultos jovens, e vale para os adultos também, né? Porque esses processos todos, né? Eles não interrompem, eles continuam se reproduzindo ao longo da vida. Pois né? e o cara mais velho também está nas telas, tem gente que ficou muito mais nas telas com pandemia, então a gente percebe que, obviamente que na adolescência isso é mais agudo por conta das inexperiências, né, dessas radicalizações que a gente comentou aqui, em função da própria idade e tal, mas na vida adulta também esses fenômenos podem acontecer, né?